estamos começando mais um programa Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos. Você que acompanha a TV Câmara e acompanha o nosso programa sabe que nós buscamos levar informação até você sobre os mais variados temas e assuntos, mas também sempre abordando questões jurídicas, legislativas, para deixar você, cidadão, bem informado dos seus direitos e dos seus deveres e cada vez mais atuante na sua comunidade. O programa Cidadania é exibido toda quinta-feira, às 7 horas da noite, aqui na TV Câmara. E a TV Câmara é exibida na grade da TCM no canal 23.2 e também na grade da Telecab no canal 2. Bom, nós convidamos você a sempre estar acompanhando a TV Câmara, nosso programa também, e a estar interagindo conosco. Você pode enviar através do nosso Instagram a sua dúvida, a sua sugestão de tema para os próximos programas e também sua sugestão de convidados. Pessoas que vocês querem ver aqui conversando, debatendo conosco e levando informação até você. Nessa nova temporada, você já deve ter percebido que nós temos algumas mudanças. Nós estamos aqui agora com o nosso também apresentador e debatedor Adalto Vasconcelos, meu companheiro, e também nós temos, Adalto, um novo quadro que é com o professor Pietro Medeiros, o quadro Dicas de Concursos para você que é concurseiro. E hoje nós vamos falar de um tema bastante interessante e palpitante para todo mundo, Adalto, que são as horas extras. Sim, e como todos os programas, nós trazemos aqui o nosso convidado, que irá trazer temas assim, para trazer esclarecimento ao nosso telespectador. Hoje nós temos horas extras, tendo como nosso convidado aqui o doutor Igor Bernardino, que irá trazer alguns pontos acerca dessa tratativa, acerca como ocorre a questão das horas extras, Pois é, e vocês já estão vendo, que o nosso convidado, como o Adalto falou, doutor Igor Bernardino, que é coordenador jurídico da prática jurídica da UERN e também advogado. Então, é advogado atuante, então ele vai esclarecer esses pormenores, nos explicar direitinho o que significam as horas extras e quando e onde elas podem incidir. Então, nós vamos fazer um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente volta já conversando com o nosso convidado sobre horas extras. Se você tem dúvida, pode entrar em contato conosco, como eu já falei, através do nosso Instagram, que vai aparecer na sua tela, @programa Cidadania. Não saia daí que a gente volta já. O Programa de Gestão Estratégica e Transformação do Estado, Transforma-Gov, tem por objetivo simplificar e modernizar a gestão estratégica da administração pública federal. Com uma gestão mais simples, mais moderna e, portanto, mais rápida e eficiente, o governo federal espera economizar recursos e fortalecer a entrega de serviços e políticas públicas à sociedade. Para tanto, a equipe do Transforma-Gov se une à equipe de gestão estratégica dos órgãos da administração pública federal. Juntas, essas equipes realizam um diagnóstico do órgão e identificam suas necessidades de simplificação e modernização administrativa. Esse diagnóstico abrange 5 áreas: governança e gestão estratégica, serviços aos cidadãos, processos, arranjos institucionais e estruturas organizacionais e gestão de pessoas. A partir desse diagnóstico, o órgão e o Ministério da Economia pactuam um plano de gestão estratégica e transformação institucional. Por meio desse plano, o Ministério da Economia apoia a implementação de medidas de eficiência administrativa, bem como de soluções digitais, capazes de tornar a gestão do órgão mais simples, moderna, econômica e eficiente. Estamos de volta com o segundo bloco do Cidadania e agora já falando com o nosso convidado, o doutor Igor Bernardino, que, como eu já falei, é advogado atuante, então ele vai conversar conosco e tirar um pouco das nossas dúvidas sobre horas extras. Doutor Igor, inicialmente, obrigada pela sua presença, obrigada por mais uma vez estar disponível aqui à TV Câmara, sempre esclarecendo, o doutor Igor que já esteve aqui outras vezes falando sobre outros temas, então nós agradecemos mais uma vez sua disponibilidade em vir conversar conosco. Muito obrigado, Joyce, obrigado, Adalto, pelo convite, principalmente agora nesse novo layout do programa, está mais dinâmico, gostei, vocês estão de parabéns. Muito obrigada. E agora vamos falar sobre horas extras, Adalto? E para iniciar nosso bate-papo, trazendo esclarecimentos, como nossos programas semanais assim o fazem, doutor Igor, nós gostaríamos de saber o que quer dizer horas extras e assim, em que situações elas devem ser pagas.
Vamos lá, não adianta a gente querer falar em hora extra sem primeiro falar em relação de trabalho e saúde, né, e questão de saúde, né? Em que consiste a jornada de trabalho e limitar a jornada de trabalho? Né? Quando se fala isso, né, a gente está focado, como eu acabei de dizer, na questão de saúde do trabalhador. Lembrando, nós não somos máquinas, né? Então, existe uma limitação da própria pessoa, do próprio ser humano, né? Então, que ele deve ter pausa, ele deve ter uma jornada ou pré-determinada ou pré-fixada para que ele tenha mesmo uma rotina, né? E pautado nessa questão de rotina, a legislação estabelece uma jornada padrão, né? Mas não impede que se exceda aquela jornada padrão. Nesses casos, sim, entraria o pagamento da questão das horas extras. Doutor Igor, e uma dúvida que muitas pessoas têm é a seguinte: existe alguma limitação de horas extras? Por exemplo, por dia eu só posso fazer 1 hora extra ou 2 horas extras? Na legislação existe alguma limitação? Sim, existe. Mas antes de falar de limitação de hora extra, a gente tem que falar no horário padrão. O artigo 58 da CLT, ele diz que o horário padrão é de 8 horas e normalmente, né, esse horário padrão ele é dividido em 2 jornadas. 4 horas pela manhã, 4 horas pela tarde. No final da semana daria 44 horas semanais. No entanto, a própria legislação, também no artigo 58 da CLT, ele prevê uma possibilidade de sobrejornada diária de até 2 horas. Então, teoricamente, se admitiria uma jornada de até 10 horas diárias. No entanto, aí a gente tem que separar também o que está na lei, o que está no campo hipotético e o que está no mundo real. Né? Na prática, o que é que se observa? Se observa que muitas vezes algumas jornadas elas vão bem além. Né? Isso no final das contas, no final da relação de trabalho, ela vai ter uma repercussão não só financeira, mas previdenciária também e uma série de outras questões. Mas o horário padrão é esse: 8 horas diárias com possibilidade de extensão de mais 2 por cada dia, por cada jornada de trabalho dessa. Então quer dizer que por dia seriam 2 horas, mas existe alguma limitação em relação a algum todo? Por exemplo, na semana tem alguma limitação? Porque a gente sabe que as horas extras, elas são uma exceção. Então, assim, entre a exceção e a regra, existe um limite pela legislação ou tem que usar o bom senso? O bom senso ele deve prevalecer em todas as circunstâncias. No entanto, na legislação ele não prevê além dessas 2 horas. Na verdade, as 2 horas já são o limite que a legislação prevê. No mundo real é um pouquinho diferente. Né? Existem jornadas aí, se for fazer uma pesquisa, principalmente nas demandas, nas leis trabalhistas, né? Lá na Justiça do Trabalho a gente consegue identificar jornadas bem superiores a essas 10 horas diárias. Então, na verdade, pelo que eu pude entender, e para que o nosso telespectador também entenda um pouco acerca do esclarecimento prestado pelo Dr. Igor, nós temos um horário padrão, né, que na verdade seriam essas 8 horas diárias, né, e parece 44 semanais, não podendo extrapolar além de 2. Ou seja, você pode até fazer até 2 a mais, mas a legislação ela proíbe que isso aconteça. Isso, pelo que eu entendi, seria o horário padrão. Obviamente, há alguns horários, né, doutor Igor, que, por exemplo, hoje, com a reforma trabalhista, salvo engano, ela traz a possibilidade de uma jornada parcial. Né? Na verdade, isso aí é um padrão, mas que hoje, com a reforma, é possível se reduzir essa jornada e, obviamente, o pagamento proveniente daquele tipo de trabalho também será reduzido. Somado àqueles casos também de 12 por 36, se eu não me engano, né, doutor Igor? A jornada 8 horas diárias é a jornada padronizada, né? Não implica dizer que é exclusiva. Sim. É padrão, mas não é exclusiva. Temos outros tipos de jornada, temos jornadas parciais, temos jornadas especiais. Por exemplo, a gente pode citar aqui o dos bancários. Né? São 6 horas corridas. A 7ª hora da jornada do bancário ela já enquadraria como horário extraordinário. Né? Mas aqui, como o programa é mais abrangente, a gente foca mais as respostas no padrão, não que seja questão de exclusividade. Aí, doutor Igor, eu vou partir para outra situação. Horas extras, por exemplo, é uma exceção, como o Joyce já mencionou aqui. Mas, por exemplo, há casos em que elas são realizadas, as horas extras. Nesses casos específicos, o empregado, por exemplo, ele tem o poder de se negar a fazer, por exemplo, mas o empregador precisou que ele ultrapassasse 2 ou 3 horas, seja o que for, e ele se nega
a cumprir aquelas horas. É possível o empregado realmente negar de fazer essas horas extras? Depende. Em regra, o empregado ele não está obrigado, não está sujeito, né, a ser obrigado a praticar horário extraordinário. Né? Como o próprio nome já diz, é uma situação extraordinária, né? Uma situação que foge do padrão. Em regra, o empregado ele não é obrigado a trabalhar em regime extraordinário. No entanto, né, se for para desenvolver alguma atividade indispensável, inadiável, né, da empresa, ele tem sim a obrigação de continuar. Um exemplo que eu gosto de dar, e aí a gente traz um pouquinho de engenharia, é quando se vai bater uma laje. Né, quando se está colocando a massa para bater uma laje. É uma tarefa que ela não admite fracionamento. Então, dependendo, aqui em Mossoró, com a verticalização a gente vê muito isso. Né, vai concretar uma determinada laje, aquela tarefa ela não pode ser fracionada. Então, se ela vai esticar até 5, 6, 7, 8 horas da noite, né, aqueles empregados daquela construtora, por exemplo, eles não vão poder dizer, não vou fazer hora extra. Obviamente, né, que não tem como se obrigar, né, o tempo da escravidão passou, onde a gente obrigava e chicoteava. Mas a obrigação ela está no sentido de que, nesse tipo de hipótese que eu dei agora, né, caso o empregado se negue, ele pode sofrer sanções dentro do âmbito da própria empresa. Ele pode ser advertido, pode ser suspenso. Inclusive, né, se houver reiteradas negativas injustificadas nessas situações, ele pode até ser dispensado por justa causa. Até mesmo porque muitos contratos de trabalho já prevêem a possibilidade de horas extras, né? Então, muitos empregadores, eles estão ali, de certa forma, amparados por aquele contrato, né? Mas, doutor Igor, eu lhe pergunto, em relação ao controle dessas horas extras, né? Porque a gente sabe que o patrão, o empregador, ele faz esse controle de jornada. Algumas pessoas batem ali o ponto eletrônico, outros o ponto manual. Mas em relação às horas extras, é de responsabilidade de quem fazer esse controle? Empregador. O empregador é quem deve controlar a questão das horas extras. Inclusive, nas empresas com mais de 20 empregados, ela necessariamente tem que ter um controle de ponto. Seja mecânico, seja manual, mas o empregador ele é obrigado a ter esse controle. E aí, caso, por exemplo, o empregado ele queira saber, é dever também do empregador fornecer essas informações, né? Com certeza. Até para que haja uma conferência de jornada, né? Uma conferência de horas extras. Eu sou muito entusiasta do controle de ponto por biometria, né? Principalmente aquele que sai o ticketzinho, né? Que fica registrado lá na máquina, mas sai o ticketzinho para o empregado. Então o empregado ele tem como controlar a quantidade de jornada que está sendo registrada lá na empresa para ele. Bom, doutor Adalto, doutor Igor, nós vamos fazer um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente volta conversando ainda sobre horas extras com o doutor Igor Bernardino. Não sai daí que a gente volta já. Oi, eu sou a Amor, a Associação de Pais e Amigos dos Autistas e TDAH de Mossoró e região. Mas você também pode me remeter ao sentimento, que por sinal, aqui não falta, sempre sobra. E por sonhar com um mundo melhor, com uma sociedade mais informada, inclusiva e tolerante, há 5 anos eu nasci. Eu digo que é de suma importância, né, termos uma entidade como essa, né, para receber, para acolher, né, essas famílias, né, que já vêm com inúmeras dificuldades, né, desde da descoberta do laudo, né, do diagnóstico, né, do seu filho ou sua filha e todo o tratamento, né, que aí vai se deparar. Então, a associação está justamente para dar esse suporte. Então, por isso, essa é a nossa luta enquanto associação, enquanto cidadão, enquanto pai e hoje enquanto representante, né, da associação, com toda uma equipe que fazem parte, né, dessa diretoria, os próprios associados que somam conosco para que possamos, né, buscar, né, fazer a inclusão, né? Porque políticas públicas é inclusão, né? Quando não há políticas públicas, com certeza famílias estão sem ter acesso ao serviço de saúde de qualidade. Por aqui a gente brinca, se diverte e compartilha muitas experiências. Por isso acabamos nos tornando uma grande rede de apoio e suporte. Assim, então a associação tem o intuito mesmo de buscar
políticas públicas para beneficiar essas crianças e adolescentes. A associação também busca apoiar as famílias, né, porque assim, quando se recebe um diagnóstico, muitas famílias ficam em choque, né? Então assim, e nós enquanto grupo, a gente dá apoio uns aos outros e isso fortalece muito, né? E a importância da associação é muito grande, porque é esse grupo de apoio. O autismo é uma característica, assim como tem pessoas louras, tem pessoas... Então, se você recebeu o diagnóstico de autismo ou TDAH, não hesite em nos procurar. Estamos de braços abertos e com muitas histórias incríveis que com certeza vão te ajudar. Assim, as pessoas que têm autismo podem viver uma vida normal, ser o que elas quiserem, não seguir o que a pessoa quiser. Para mim foi muito bom ter entrado na associação, porque são muitas experiências trocadas com outras mães, é muito bom. Dicas, tudo que ajuda, né? Vocês mães que receberam o diagnóstico agora, estão se sentindo sozinhas, vocês não estão sozinhas. Tem o grupo da Amor, da associação, estamos aqui para acolher todas essas mães que não sabem o que fazer, que estão desesperadas, né? Não se desesperem, a Amor está aqui para dar amor para vocês. Estamos de volta com Cidadania, hoje conversando com o Dr. Igor Bernardino, advogado que está debatendo conosco, tirando um pouco das nossas dúvidas sobre horas extras. E aí, Adalto, horas extras é um assunto, como eu já falei no bloco anterior, bastante importante para qualquer trabalhador, né? E que, apesar de ser um tema relativamente simples de ser compreendido, né, pelas pessoas, pelo senso comum, ainda gera muitas dúvidas, né? Sim, e até agora, Joyce, doutor Igor, nós tratamos na esfera normal de situações. Por exemplo, o empregado, ele é contratado, tem lá seu registrozinho da CTPS, assinado, e faz uso hora extra quando ultrapassa aquele limite, que o doutor Igor já esclareceu. Mas existe aquelas situações específicas, por exemplo, que não há esses registros, por exemplo, um dos cargos de confiança. Por exemplo, doutor Igor, nesses casos, eu tenho um cargo de confiança, eu também posso ter direito a uma hora extra? Eu posso praticar eu posso ter essa hora extra, aliás. Eu posso ultrapassar, se tem limite de horário com relação ao cargo de confiança? Vamos lá, a questão da hora extra, ela é destinada, direcionada àqueles trabalhadores onde há um controle da sua jornada de trabalho. Né? Em regra, um gerente, um supervisor, um diretor, né? Um trabalhador externo, né? E quando eu falo trabalhador externo, e aí a gente pode até fazer um adendo a essa sua pergunta, né? Eu posso tratá-la daqui a pouquinho, mas respondendo diretamente a ela, esses trabalhadores não sujeitos a controle de jornada, obviamente, por não ter como controlar essa jornada, eles não têm direito ao recebimento das horas extras. Detalhe, né, às vezes se leva o nome de gerente sem ter poder diretivo, né, e é bom pontuar nisso. A gente vê muito isso nos bancos, né, as instituições financeiras criaram o nome de gerência para todo e qualquer funcionário dos seus quadros praticamente, né? Visando talvez se esquivar e driblar a questão da jornada extraordinária. Mas não é. Para que seja tido como gerente, como diretor, como supervisor, né, você tem que analisar não só a falta de controle, mas também de ter poder, né, poder de decisão dentro da empresa, dentro da estrutura empresarial. Então, doutor Igor, pelo que foi mencionado aí, a própria legislação ela faz ressalva em determinadas situações, em determinados casos. Por exemplo, no caso de gerência, trabalho externo. Então, quando você não tem um controle direto do tipo de trabalho, das horas que ele está praticando, em tese, ele não faz jus às horas extras. Por exemplo, claro, isso aí, como o doutor Igor também já esclareceu, isso aí vai ser pontuado caso a caso, porque existem situações, obviamente, que foi já esclarecido aqui, que tentam se mascarar uma situação, por exemplo, um cargo de gerência, quando na verdade o cara não tem gerência de nada. Existe um superior que é ele que faz, que coordena, que faz todo tipo de trabalho em relação a algo que ele deveria fazer. Então, assim, esses pontos especificamente que serão levados à justiça e eles irão realmente ver a possibilidade se há ou não essa liberdade e se tem ou não essa questão, essa possibilidade de receber horas extras, né? Doutor Igor, então,
Você nos disse que nem todo trabalhador, então, ele tem direito à hora extra. É possível, então, haver esse pagamento, essa jornada extraordinária e esse respectivo pagamento por hora extra. Você citou agora, por exemplo, esses trabalhadores externos, né? Esses trabalhadores que estão em cargo de confiança, exercendo cargos de chefia, de direção, de assessoramento. E aí, eu lhe pergunto também, pessoas que estão em home office, por exemplo, necessariamente elas não fazem hora extras ou depende se o empregador ele tem aquele controle de jornada à mesma distância? E o trabalhador doméstico pode fazer também hora extra? Vamos lá, são várias perguntas em uma Duas só. perguntas em uma só. Mas é possível. Home office e doméstico. A questão do home office, ela se parece muito, né, embora a princípio não pareça, mas ela parece muito com a questão do caminhoneiro. Né? Em que sentido? Né? Antigamente você não tinha como controlar quem não estivesse dentro da unidade empresarial. Né? Você tinha um caminhoneiro, um vendedor externo, né, que não estava sujeito a controle. Hoje, né, com as tecnologias, a gente consegue ver se o funcionário está logado no sistema, quanto tempo ele passou logado no sistema, GPS, quantas tarefas ele utilizou. Hoje, o caminhoneiro, ele tem um entregador, um caminhoneiro, enfim, um trabalhador externo qualquer, ele tem um GPS no seu tablet ou no seu carro, né, que sabe até, ele dá conta até se o carro está funcionando ou não. Né? Então são situações de trabalho, né? São atividades de trabalho bem distintas, mas que são muito parecidas no que diz respeito ao controle da jornada. Né? Então, respondendo, vai ter direito à hora extra ou não? Depende, mais uma vez a resposta é depende. Se houver um efetivo controle de jornada, a possibilidade do efetivo controle de jornada, sim. Se não houver, obviamente, sem controle de jornada, não tem nem como eu dizer que não, que existe ou que deixa de existir hora extra. Não confunda, quando eu falo em não haver controle de jornada, a gente tem que ter em mente e não confundir aquela situação onde eu tenho como acompanhar seu trabalho e simplesmente não faço o controle de jornada. Eu acompanho, estou dando ordem, dando direcionamento àquela atividade, mas eu não estou fazendo de propósito o controle de jornada. Né? Então isso pode virar um passivo trabalhista um pouquinho mais na frente. Né? Em relação ao doméstico, o doméstico pode fazer hora extra? O empregado doméstico é uma situação, enquanto o empregador privado, né, o CNPJ, enfim, o empregador empresário, ele só é obrigado a controlar a jornada a partir do 21º empregado. O empregador doméstico já é diferente. O empregador doméstico, mesmo que ele só tenha um funcionário, ele tem por obrigação fazer um controle de jornada. Nem que seja através do meio manual. Tá certo? É ônus, está lá na própria lei do doméstico, é ônus do empregador o controle de jornada. O que é que muitas vezes a gente se depara lá na Justiça do Trabalho? Empregados domésticos reivindicando indenização e horas extras na Justiça do Trabalho. Nas defesas dos empregadores domésticos, o que é que se observa? Muitas vezes se alega a inexistência daquelas horas extras. No entanto, mesmo assim, muitos deles são condenados por não ter nenhum tipo de controle. Então, se você tem a obrigação de controlar e não exerce o controle, está assumindo o risco de gerar um passivo trabalhista mais adiante. Então, sempre é bom consultar um advogado de sua confiança, ter um acompanhamento, mesmo que seja para um emprego doméstico, um simples emprego doméstico. Tire suas dúvidas, tenha um acompanhamento profissional, você só tem a ganhar com isso. Doutor Igor, e aí eu vou para mais adiante, eu vou falar de pagamento de hora extra. Todas as vezes que seja o doméstico, seja o empregado normal, seja qualquer outro, ele realmente faz as jus a horas extras. Minha dúvida é o seguinte, as horas extras, elas sempre têm que ser pagas ou tem outra forma? Ela pode ser compensada, por exemplo? Eu costumo dizer, Adalto, sempre são pagas. O que difere é a forma de pagamento. Né? Se em remuneração ou se em forma de compensação. Mas o pagamento sempre há. A reforma trabalhista, então, ou seja, de 2017 para cá, ela trouxe algumas inovações e regulamentou coisas que existiam já. Né? Banco de horas não é novidade.
né? Quem milita na Justiça do Trabalho, quem já estava inserido no mercado de trabalho, sabe muito bem que a questão do banco de horas não é recente, não é inovação da reforma trabalhista, mas que veio regulamentado, né? Então hoje, através de acordos coletivos, de convenções coletivas, ou mesmo através de acordo individual, é possível a compensação de jornada. No caso, para um empregador, né, quando eu estou fazendo consultoria com empregadores, em regra eu aconselho, dentro do possível, que ele faça compensação de jornada, até mesmo por uma questão financeira. Então, na verdade, para ficar bem mais claro para o nosso telespectador, doutor Igor, por exemplo, em termos assim práticos, o que seria esse banco de horas? Pronto, vamos lá. Como é que a empresa, por exemplo, ela possibilita isso? É um sistema? Como é que funciona? A partir do análise e acompanhamento do controle de ponto, né? Você tem um controle de jornada. Hoje eu trabalhei, 10 horas e amanhã, por exemplo, eu trabalho 10. Né? Então, levando em consideração a jornada padrão de 8 horas, eu fiquei com um saldo de 4 horas. Né? Eu posso compensar e não trabalhar no sábado. Né? Claro que isso aí vai partir do empregador, né? Dizer, você vai folgar dia tal, assim, assado. Então, no lugar dele remunerar aquelas 4 horas, ele vai compensar com folga. Por que eu oriento isso muitas vezes a meu cliente empregador? Né? Porque ele sai mais barato. Sai mais barato porque você compensa 1 hora de folga, uma hora extra com 1 hora de folga. Então fica 1 para 1 a proporção. Já quando vai fazer o pagamento em forma de dinheiro, em forma de pagamento de remuneração mesmo, a hora extra ela tem um acréscimo no mínimo de 50%. A depender da categoria, convenção coletiva, temos convenções coletivas aqui em Mossoró, por exemplo, que estabelecem uma hora extra com acréscimo de 60% até de 70%. Então fica muito mais barato, né, em termos econômicos, compensar 1 para 1 do que pagar 1,5 ou 1,70, 1,60, né? Até porque não é só esse pagamento, né? Tem ainda a questão dos reflexos, né? Reflexo sobre 13º, reflexo sobre férias, uma série de situações que vão onerar aquele contrato de trabalho. Então, doutor Igor, na verdade, essa forma de compensação, você trabalhou a mais, compensa futuramente, você tem folga a mais, né? Posteriormente. Exatamente. Mas, por exemplo, essas compensações, como é que elas são realizadas? Elas são semanais, mensais, ou tem um período para você poder fazer essa compensação? Ou é solto? Não, qualquer hora a gente faz uma compensação. Daqui a 5 dias, a 1 mês, a 2 meses, a 3 meses, como é que ocorre essa compensação? Tem tempo para isso? Até 1 ano. Certo. Até 1 ano para fazer essa compensação. Claro que eu não recomendo ninguém a acumular essa quantidade de horas extras para serem compensadas. O que é que eu geralmente aconselho? Criou uma sobrecarga, uma sobrejornada no mês, já programa folgas no mês seguinte. Isso se não puder fazer de uma semana para outra. Quanto antes houver essa compensação, melhor. Porque pode acontecer de você esperar 2, 3, 4 meses e ter um volume de sobrejornada ali, você tem que demitir aquele empregado. Nessa situação, você teria que pagar, né, indenizar aquelas horas que não foram compensadas. E aí recairia naquela primeira situação. E voltando um pouquinho, é até bom a gente tratar um pouco desse tema, não são todas as circunstâncias, em regra, a compensação ela é mais vantajosa para o empregador, mas não são todas as situações onde ela é mais vantajosa. Algumas situações, aí eu tive, eu acho que há uns 15 dias eu estava exatamente debatendo isso com um cliente sobre um determinado segmento da empresa dele, onde ele tem um custo com hora extra. E a gente sentou, analisou e economicamente fica melhor ele manter aquele segmento, um pequeno grupo de trabalhadores, ele manter eles com hora extra do que folgar. Porque eles folgando, o desfalque da equipe dele prejudica muito mais o andamento da empresa. Então, nessa circunstância em si, para ele sai mais vantajoso manter o pagamento das horas extras dessa turma. Outras pessoas da mesma empresa, mas já de outras equipes, não, a gente chegou à conclusão de que seria mais interessante haver a compensação de jornada.
Pois é, como sempre no direito, né? E claro, nós enquanto seres humanos, nós temos nossas individualidades, peculiaridades, né? E no direito do trabalho também não é diferente, né? Sempre é importante a análise do caso em si, do caso concreto, né? Bom, doutor Igor, Adalto, a gente vai para um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente volta com o quarto e último bloco do Cidadania, ainda conversando com o doutor Igor sobre horas extras. Vamos sair daí que a gente volta já. O Programa de Gestão Estratégica e Transformação do Estado, Transforma-Gov, tem por objetivo simplificar e modernizar a gestão estratégica da administração pública federal. Com uma gestão mais simples, mais moderna e, portanto, mais rápida e eficiente, o governo federal espera economizar recursos e fortalecer a entrega de serviços e políticas públicas à sociedade. Para tanto, a equipe do Transforma-Gov se une à equipe de gestão estratégica dos órgãos da administração pública federal. Juntas, essas equipes realizam um diagnóstico do órgão e identificam suas necessidades de simplificação e modernização administrativa. Esse diagnóstico abrange 5 áreas: governança e gestão estratégica, serviços aos cidadãos, processos, arranjos institucionais e estruturas organizacionais e gestão de pessoas. A partir desse diagnóstico, o órgão e o Ministério da Economia pactuam um plano de gestão estratégica e transformação institucional. Por meio desse plano, o Ministério da Economia apoia a implementação de medidas de eficiência administrativa, bem como de soluções digitais, capazes de tornar a gestão do órgão mais simples, moderna, econômica e eficiente. Estamos de volta com o quarto e último bloco do Cidadania e continuamos aqui a nossa conversa com o doutor Igor. E eu já pergunto, doutor Igor, a gente está acostumado a entender, compreender as horas extras muito como aquelas horas que ultrapassam o nosso fim da jornada, né? Mas eu lhe pergunto, a hora extra se caracteriza apenas nessa situação? Vamos lá. Tem diversas outras situações onde academicamente, né, tecnicamente, se utilizam outras expressões para definir, mas que na prática são pagas e remuneradas como horário extraordinário. Por exemplo, né, o horário de descanso, o horário do almoço. Quando a gente falou no horário padrão, né, nos referimos àquela jornada, 4 de manhã, 4 da tarde, um mínimo de 1 hora e máximo até 2 horas de intervalo. Né. Naquelas situações onde há supressão desse intervalo, né, que é o chamado intervalo intra-jornada, intervalo para descanso, intervalo para refeição, que se chama, né, que comumente se conhece. Nessas situações, quando há essa supressão, embora tecnicamente o nome mais adequado não seja hora extra, a remuneração desse período suprimido, ela entra como remuneração extraordinária. Inclusive, a alíquota, né, dos 50% ou mais, dependendo da convenção coletiva, né, inclusive, essa alíquota aí, ela é a mesminha, né? A forma de pagamento, o cálculo dessa hora é igual ao da hora extra. Inclusive os reflexos também são os mesmos das horas extras padrão, digamos assim. E quando você fala nesses reflexos, você pode só explicar o que significam esses reflexos no pagamento? Sim. Lembrando, o salário, né, a remuneração de todo e qualquer trabalhador, ela incide no seu 13º, nas suas férias, no terço de férias, incide na contribuição ao fundo de garantia, incide na multa dos 40%, incide na sua contribuição previdenciária. Então a hora extra, compondo a base salarial, ela necessariamente, naturalmente, ela acaba repercutindo nessas outras verbas. Trazendo aqui um exemplo numérico, um cálculozinho de padaria, né, se eu tenho uma remuneração média de R$ 1.500 e normalmente faço R$ 500 de horas extras. Quando for no final do mês, né, a minha contribuição previdenciária lá para o INSS, por exemplo, ela não vai incidir sobre os 1.500, ela deverá incidir sobre os 2.000. Naquele mês, o meu 13º salário, né, a proporcionalidade do meu 13º salário, assim como férias, assim como o terço de férias, ele também vai incidir não pela remuneração de R$ 1,5, mas uma remuneração de R$ 2.000.
e por aí vai. Eu aproveito, Joyce, doutor Igor, e faço aqui um gancho aqui, no que diz respeito ao contrato de experiência, que ao que parece, apesar de ser uma coisa bastante antiga na legislação, mas a gente vê com frequência alguém indagando como funciona o contrato de experiência. Esse contrato de experiência, por exemplo, ele é feito, um documento, como é que funciona? Essas pessoas que contratam através de experiência, elas também podem fazer hora extra? Como é que funciona esse sistema? Eu vou até pedir licença, Adalto, e me dirigir diretamente ao telespectador, para que ajude, né, e aqui a gente também faz esse papel educativo, que tire da cabeça essa história de que o contrato de experiência ele não é um contrato regulamentado. O contrato de experiência, inclusive, ele deve ter anotação como contrato por tempo indeterminado. A diferença do contrato de experiência é porque aquela relação ela está se iniciando e ainda está, como o próprio nome sugere, em caráter experimental. Isso não quer dizer que se abra espaço para ser um contrato clandestino ou um contrato precário, né? O contrato de experiência ele só define aquelas situações do contrato de trabalho por prazo determinado. É tanto que para converter o contrato de experiência num contrato por prazo indeterminado, não se exige nenhuma atitude, nenhuma formalização. Basta o transcurso daquele tempo, né? Então, o empregado admitido em fase experimental ainda, 45 dias, 90 dias, né? Ele fazendo jornada extraordinária, ele também deve receber. Voltando, não só deve ter sua carteira devidamente assinada, claro, lá no registro pode colocar, deve colocar lá nas observações, contrato em período experimental por X dias. Vai estar lá registrado, o empregador fica resguardado, o empregado fica resguardado e fica tudo bem. Não recomendo ficar e se limitar só aquele contratozinho, às vezes o contador é quem faz, né? Ficar só aquele contratozinho assinado e colocado numa gaveta para depois, veja só, para depois, se realmente eu for ficar com aquele funcionário, registrar a carteira dele. Não, tem que registrar, se fizer hora extra, paga hora extra. Então, na verdade, ele é um trabalhador como qualquer outro, apenas o tipo de contrato, a forma de contratação foi diferenciada. Por exemplo, se ele for trabalhar 30 dias, 60 ou até 90, mas ele está à disposição da empresa da forma como qualquer outro. Ele tem que ter o registro do CTPS, fez hora extra e recebeu os mesmos direitos, tanto quanto um contrato por tempo indeterminado. O que vai caracterizar basicamente essa questão do tempo, né, doutor? A diferença aí vai ser só na rescisão dele. Isso. Né? Como o contrato de experiência é um prazo por tempo determinado, né? Se ao final do contrato de experiência a empresa não for agregar ele de forma indeterminada, aí ele vai fazer a rescisão normal por um contrato por prazo determinado. No entanto, no dia seguinte, se não operou a rescisão, o contrato já transmudou para tempo indeterminado. Então, seriam os mesmos direitos. Ô, doutor Igor, e para a gente finalizar aqui nossa conversa, nosso bate-papo, está muito agradável, né? Hora extra é uma coisa que tem trazido muita dúvida na vida das pessoas, principalmente nesse ponto de interjornada. Por exemplo, nos casos específicos em que a empresa ela não arque com os custos provenientes dessas horas extras, como o empregado deve proceder nesses casos? Bem, para isso temos a Justiça do Trabalho. Primeiro passo que eu recomendo, se houver registro de pontos, né, que ele se apodere, né, que ele tenha aqueles registros e leve para um advogado de confiança, o advogado de sua preferência, para que vá à Justiça do Trabalho reivindicar essas horas extras. Caso não tenha essa prova documental, essa prova na Justiça também se admite que ela seja na forma oral, através de testemunha. Às vezes um colega de trabalho que também fazia essa sobrejornada, que tem conhecimento da realidade daquela relação de trabalho, ela pode servir de testemunha e comprovar o exercício daquelas horas extras. Doutor Igor, realmente, como o Adalto falou, muito agradável a nossa conversa, muito esclarecedora, né, Adalto? Tem muitos pormenores, muitos detalhes, né, que envolvem a hora extra. Então, nós agradecemos sua presença mais uma vez em vir aqui esclarecer tantos temas interessantes para quem nos assiste. Muito obrigado pelo convite. Sempre estarei à disposição do programa Cidadania. É agradável estar aqui, a companhia de vocês é muito boa também.
Parabéns à produção e vou reafirmar, né, a minha alegria no que diz respeito a esse novo layout, essa nova dinâmica do programa, que muito me agrada, diga-se de passagem. Eu acredito que o telespectador também tenha sentido essa melhoria, né, essa coisa mais agradável no programa, descontraída, né? Pois é. Nós que agradecemos sua presença mais uma vez, ficamos muito felizes em saber, né, Adalto, que mais uma vez você está disponível aqui para conversar conosco. Bom, Adalto, eu vou agora só jogar para Pietro, nosso professor Pietro Medeiros, com o quadro Dicas de Concurso, que toda semana está aqui trazendo dicas para você que é concurseiro ou então que vai começar nesse mundo dos concursos. Fique aí então ligado com o professor Pietro e o quadro Dicas de Concurso. Alô, você do programa Cidadania, você que nos assiste aqui na TV Câmara Mossoró. Estamos mais uma vez com o nosso quadro aqui, falando de concurso público, falando também de algumas coisas aí do mundo jurídico, e hoje eu vou trazer aqui um assunto bem interessante. Não é especificamente de prova, de concurso, mas que pode e já caiu em diversas provas. E gerou uma polêmica aí recentemente, essa semana, e eu vou trazer aqui para vocês para que possa esclarecer esse tema, né? É algo muito importante que está na mídia, né? Foi uma decisão recente do STF e que eu quero compartilhar aqui com vocês. Então, mediante uma decisão do STF reconhecendo a Guarda Civil Municipal, isso de todas as cidades que têm Guarda Civil, como órgão de segurança pública, então alguns sites vieram apostar que os guardas agora eram policiais e que os guardas iriam poder fazer busca pessoal em veículo, iriam poder abordar pessoas indiscriminadamente. Isso gerou uma polêmica enorme, né? Então, a dúvida é a seguinte: com essa decisão do STF, transforma um guarda civil municipal em um policial? A resposta é não. O guarda civil municipal só foi estabilizado como um órgão de segurança pública. Algumas decisões do STJ vinham no sentido de que o Guarda Civil Municipal não era um órgão de segurança pública, porque não estaria lá no artigo 144, no caput. Lá na cabeça do artigo 144, nós temos os órgãos de segurança pública, a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, enfim. O guarda municipal está lá no fim do artigo. Então gerava aí uma polêmica sobre se era ou não um órgão de segurança pública. Inclusive, algumas decisões do STJ eram no sentido de anular prisões em flagrantes. Então isso chegou ao STF, e o STF recentemente decidiu que não, o Guarda Civil Municipal é um órgão de segurança pública. E aí veio o próximo questionamento. Mas ele vai poder atuar como polícia, vai poder abordar, vai poder fazer busca? A resposta é não, em regra. A regra é não, certo? Então, de forma indiscriminada, de forma aleatória, não, certo? Eu não posso, como guarda civil municipal, sair abordando todo mundo, fazer uma blitz ali e sair abordando de forma indiscriminada. Porém, contudo, todavia, entretanto, na exceção, o guarda poderá fazer uma busca caso haja uma situação de flagrante delito ou de fundadas suspeitas mesmo ali do cometimento de um crime. Então imagine que um guarda civil se depara com um condutor de um veículo, por exemplo, com droga dentro do veículo, certo? Então ele está com uma grande quantidade de droga, então aí dá um crime, dá um flagrante delito. Então ali ele poderá sim efetuar a prisão, poderá fazer a busca dentro do veículo. Isso aí não é de forma aleatória. Então imagine que um guarda civil se depara, por exemplo, em um acidente de trânsito em que o condutor está totalmente embriagado, está ali desmaiado dentro do carro, embriagado, e ali nós temos uma situação de um flagrante de crime de trânsito. Então, em situações de flagrante, sim, o guarda poderá fazer ali a prisão, poderá fazer a busca dentro do veículo, porque estamos diante de uma excepcionalidade, de uma exceção em que estamos diante do cometimento de um crime, certo? Então, em caso de flagrante, qualquer do povo poderá, e os órgãos de segurança pública deverão agir, certo? Então, nesse caso, sim, nesse caso,
eles poderão agir. Então a situação é, o guarda civil faz parte da segurança pública. De forma indiscriminada, não, ele não pode estar ali abordando pessoas de forma indiscriminada, nem fazendo buscas pessoais ou buscas dentro do veículo, certo? Mas, na exceção, poderá, em caso de se deparar com um flagrante delito. Pode ser um crime de trânsito, pode ser um crime do Estatuto do Desarmamento. Imagine que tem uma pessoa armada dentro de um carro e ele se depara com aquela situação. Pode ser um crime da lei de drogas, pode ser um crime da lei Maria da Penha. Então imagine que um guarda se depara com um casal brigando dentro de um carro lá, o cara agredindo a mulher. Então ali é uma situação de flagrante. Então ali sim, ele poderá atuar de forma tranquila. Isso aí já foi pacificado nos tribunais superiores, tá bom? Então ficamos por aqui. Um grande abraço, fique com Deus e até a nossa próxima dica, o nosso próximo quadro aqui no programa Cidadania, na TV Câmara Mossoró. Até a próxima. Obrigada mais uma vez, professor Pietro Medeiros, pela sua participação, sua colaboração aqui no programa. Mais uma vez, obrigada, doutor Igor. Obrigada, Adalto, pela parceria mais uma vez. E para nós aqui foi uma felicidade no dia de hoje receber aqui nosso irmão, colega, profissional, doutor Igor Bernardino, que trouxe acerca dos assuntos, acerca da hora extra, esclarecendo aqui a você, telespectador, que tem realmente muita dúvida nessa área. Para nós, doutor Igor, é sempre uma felicidade recebê-lo aqui em nossa casa, nossos estudos, e que assim o possa, brevemente estará aqui conosco, aqui para nós será uma grande alegria, um grande prazer. Bom, nosso programa está chegando ao fim, mas nós convidamos você a continuar conectado aqui na tela da TV Câmara Mossoró e também a acompanhar no nosso canal do YouTube essa e as outras reprises, as outras edições do Cidadania. Próxima quinta-feira, 7 horas da noite, estaremos aqui mais uma vez trazendo outros temas, outros convidados para deixar você cada vez mais informado. Até a próxima semana. Tchau!